Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Caindo a Ficha 2026, né? Tava na hora de voltar, então voltamos. Deu tempo de descansar, deu tempo de tirar férias, deu tempo de pensar em tudo que a gente falou nas lives anteriores, então sejam novamente bem-vindos. Dona Ilma já tá aqui, Margarete, seja muito bem-vinda, Daiane. Fiquem à vontade, Marcinha, seja bem-vinda. Gente, hoje a gente vai falar de um tema de ano novo, porque o ano ainda é novo, né? Tá novinho. E aí, o que você tá fazendo no seu ano novo? Novas escolhas, novas atitudes, novas posturas e tudo já praticamente encaminhado? Só que não? Então vamos falar sobre isso. Ano novo ou tudo de novo? Boa noite, Cíntia, Luísa, seja bem-vinda, meus amores. Bom, gente, a gente está iniciando, né, mais um ano e todo mundo sabe, a gente já falou, inclusive, sobre esse tema por aqui, mas eu vou trazer esse tema numa proposta diferente porque a gente sabe que dezembro e janeiro são meses que a gente volta a se animar, né, com a vida, mas até que... Opa, desculpa. Essa coisa de ficar entrando mensagem atrapalhando minha live, né? Mas vamos lá. Ó, então, dezembro e janeiro são meses que a gente se anima. Ó, a Ilma tá dizendo, novas atitudes, né? Então, essas novas atitudes, você consegue levar pro teu ano, você consegue bancar isso, ou será que isso se perde no meio do caminho? Porque quando a gente vira o ano, o que não falta são promessas, né? Resoluções, novas escolhas. Eu vou fazer diferente, eu vou me matricular na academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer um curso que faz tanto tempo, comprei, ficou lá parado, perdi o curso, vou fazer de novo, né? Mas de fato, quantas vezes você já se prometeu? Eu vou mudar. E aí janeiro passou assim, ó, e passou voando, não foi? Como acabou de acontecer. A gente já tá, hoje é dia 4 de fevereiro. A gente tá no comecinho de fevereiro. Será que você ainda se lembra das promessas que você fez? Você sustentou alguma delas até aqui? Essa é a minha pergunta para você. Né? Então, qual dessas decisões, dessas resoluções que você pensou, da sua listinha de compromissos com você, que você deu o primeiro passo, que você colocou em andamento? Qual que realmente você tirou do papel e está transformando isso em comportamento? Porque a gente sabe que sustentar a mudança, mudar, gente, definitivamente não é difícil, mas a questão é bancar a mudança. Bancar a mudança. Porque dar o primeiro passo é fácil, mas você comporta o segundo, terceiro, quarto, quinto passo? Até chegar no seu objetivo? Você banca a angústia do processo? A gente também tem uma live sobre angústia, eu já falei disso aqui também. Porque a verdade é, só o teu desejo não transforma, né? Assim tá falando, contínuo e claro, não é gostosinho, não é gostosinho, né? Então, gente, quantas vezes você deu o exemplo da academia? Isso acontece com muita frequência. Quantas vezes você já se matriculou na academia e tudo que você conseguiu foi uma mensalidade a mais no seu cartão de crédito? Pois é, quando eu penso, né, tô dando uma coisa que é muito comum de acontecer, né, uma situação muito comum. Então, quando eu quero emagrecer, eu tenho que fazer um novo movimento, né, em direção a isso. Porque, afinal de contas, gente, nem Deus trabalha sozinho. Então, quando você deseja se conectar com Deus, vamos colocar Deus na história, você quer se conectar com o seu sagrado, com o teu Deus interno, aí você faz uma meditação, uma prece, uma oração. Olha só, a própria palavra te lembra disso. Eu quero me conectar, vou fazer uma conexão. Duas pontas, né? Esforços unidos. São duas partes que agem juntas e se conectam para funcionar. Igual meditação. Meditar mais ação. Oração. Orar mais ação. Então, não tem como você fazer um esforço mental e não trazer esse esforço para o seu comportamento, né? A Ilma diz que sustentar é desafiador. E é mesmo, porque quando a gente escolhe mudar, mudanças precisam acontecer, né? E aí eu gosto de olhar para a natureza. Vamos ampliar isso? Olhando para a natureza. A natureza dá essa lição para a gente o tempo inteiro. Então, tudo na natureza é movimento combinado, já percebeu? A semente, ela precisa da terra para crescer. A terra não vive sem a ajuda das minhocas. A minhoca é tipo a faxineira, a engenheira,
a nutricionista do lado do solo, ela é tudo num bichinho só. Mas apesar dela ter várias funções, ela também não trabalha sozinha. Ela cava túnel, ela ajuda a passagem de água e oxigênio para o solo e o resíduo orgânico do que ela consome vira humus para a terra, é um nutriente importantíssimo. Mas e se não tiver chuva? Nada acontece, né? Se não tiver chuva, essa terra não prospera, nem a minhoca sobrevive. Então, percebe? Tudo na natureza vai precisar cooperar para que a gente possa florescer. Oi, Helena, seja bem-vinda, Marisa. Flor de Canão também entrou, sejam bem-vindos, né? Quem está chegando agora, me vendo pela primeira vez, fique à vontade. Aqui é a nossa terapia de quartas-feiras, né? Então, onde a gente se analisa e aprofunda esses temas importantes, como a dificuldade de mudar, né? É ano novo, tudo de novo. E quantas vezes você já cansou de repetir história na sua vida? Né? Voltando lá para a natureza, quando você olha a árvore, né? Aí tá bom, a semente eclodiu, tinha a minhoquinha lá fazendo o serviço dela, a chuva aconteceu, a árvore cresceu, agora tem flores e agora esse pólen tem que ser compartilhado. A gente tem as abelhas, a gente tem outros insetinhos que fazem essa função. Ou seja, na natureza tudo é completamente orquestrado, tudo sem erro, é um movimento perfeito, cooperativo, para que tudo seja exatamente como é. E o mais fascinante, gente, é que tudo na natureza funciona muito bem, obrigado, sem nenhuma ajuda dos humanos. A natureza não precisa da gente para absolutamente nada. Então quem precisa de quem? Nós precisamos dela, né? Para tudo. Então, eu tô te falando isso porque a tônica de todo sucesso é uma só. Quando você coloca energia a serviço da ação necessária, você chega a uma realização desejada. Mas, como eu falei no começo, só desejar não te ajuda, não vai resolver. Porque, às vezes, desejar demais pode virar o quê? Uma idealização fantasiosa, um platonismo, né? Uma fantasia idealizada. Tem gente que vive relações platônicas. Por quê? É muito mais fácil do que sustentar uma relação real. Muito mais fácil. Não é? Para você se relacionar, para você construir, para você erguer uma estrutura, é preciso ação, é preciso bancar a sua decisão, né? Então, é mais fácil mesmo a gente viver coisas na nossa mente. E aí você está criando um eu paralelo e a sua vida dia a dia fica naquela mesmice, fica naquela rotina. E aí você vai sendo consumido por tudo em volta, vários estímulos, redes sociais, coisinhas que você vai deixando para fazer e aí isso também te consome, coisas de casa, filhos e a rotina de sempre. E aí você já se viu sufocada, quando chega no final lá do ano, tudo de novo. E aí a proposta vou te dar um exemplo. Tem gente que chega aqui no consultório e fala assim, Cíntia, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, eu já sei o caminho, mas eu não consigo ter motivação para fazer, então eu não faço. Ou por algum motivo qualquer eu sou impedido de fazer. Então, se você tem essa sensação, parece que algo te impede, então o que a gente precisa explorar são os motivos pelo qual isso acontece. Por isso que eu falo tanto de você mergulhar em você, de você fazer tua escrita terapêutica, de você fazer algum tipo de tratamento, porque isso muda a vida, gente, isso muda a vida. E aí, claro, hoje você tem 1000 ofertas no mercado, né? Mas é isso, qual é a fala que você se conecta? Por isso que nós estamos conectados aqui, né? Porque eu não vou pedir para você abandonar o seu sonho, mas eu quero te ajudar a entender por que você não tem, muitas vezes, condição de promover a mudança para viver em paz. Entende? Uma coisa é você tomar uma decisão e essa decisão te sufocar também. Então, quem está escolhendo dentro de você? É um desejo real? É um desejo fantasioso? Então, a gente tem que ir abrindo as camadas para entender o teu motivo de, às vezes, não ter força para caminhar no sentido dessa realização? Ou será que isso é um desejo real? Será que esse é um desejo seu? Ou será que esse é um desejo emprestado? Porque alguém da família considera que seja importante fazer isso ou aquilo? Entende? Então, tem vários motivos, muitas vezes, pelo qual as mudanças não acontecem. E se o motivo for autossabotagem, você acaba ficando congelado frente àquilo que você tanto deseja. Sabe aquela expressão morreu de sede em frente ao mar?
Muitas vezes é o que acontece, porque você está olhando o mar, mas está morrendo de sede, não dá para tomar aquela água, e é água que não acaba nunca mais, né? Então, quando você se vê nesse lugar, e será que esse é o seu caso, o primeiro passo é buscar ajuda para você compreender, né? O que está te paralisando. Então, é necessário inicialmente saber, como eu falei, dentro de você, quem está desejando e por que está desejando. Esse desejo surgiu por qual motivo? Pensa aí numa coisa que você não conseguiu realizar, mas que você ainda quer. Será que esse motivo interno ele é suficiente para manter uma motivação firme? Como que é isso para você? Né? Porque essas travas elas podem ser em função de várias situações internas e você vai ter que entender que essas travas elas tentam te defender. Afinal de contas, essas travas elas não estão aí à toa, tá? Você tem uma estrutura que foi construída lá na sua infância, que é uma estrutura inteligente. Ela vai tentar te proteger de toda forma. Luísa está falando assim, muitas vezes é difícil a gente perceber se essa mudança é nossa ou algo exterior. Pois é, por isso que a gente tem que conversar com o desejo, né? A gente tem que conversar com o desejo. Por quê? Porque se você fala assim, tá, eu tenho um desejo, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a diferença entre desejo e vontade. Há diferenças enormes, tá? Então assim, se você tem um desejo, você fala assim, eu não consigo manter uma motivação para ir atrás disso. Então é melhor ficar onde eu tô, mas onde eu tô não tá bom. Tá sofrido, tá ruim, tá desconfortável. Então você vai ter que conversar com essa mudança e conversar principalmente com quem dentro de você está pedindo essa mudança. Essa mudança vai te trazer algo diferente e seguro, mais do que o que você já construiu? Vai te trazer algo novo? Vai fazer vibrar teu coração, a tua alma? Quem dentro de você está pedindo o quê? Porque às vezes você tem desejos que estão te convidando a fugir de dores antigas, né? Sabe aquele sonho da menina jovem que ela sonha com o casamento, vestido branco, entrando no altar, ela tá olhando para o dia da cerimônia, ela tá olhando para um evento que vai durar um dia, mas muitas vezes ela tá buscando essa relação só para fugir da casa dos pais. Isso acontece, gente, isso acontece com frequência, né? Então assim, é aquele movimento de, aqui não tá bom, eu vou pular um outro barco que também não é o que eu queria, mas pelo menos eu dou uma escapadinha daqui, né? Então assim, quem dentro de você tá desejando? Tá desejando o quê? Né? Porque você tem aí um histórico de dor, traumas, identificações da sua infância e talvez você tenha ignorado tudo isso. As meninas estão aqui, muitas delas já passaram em atendimento, processo terapêutico em grupo e a gente faz todo um caminho para você entender isso. Então, talvez, se você está me ouvindo pela primeira vez, você nem sabe o quanto você tem uma estrutura interna de defesa, sabe? Cada vez que você olha para a mudança, essa estrutura se arma, igual uma muralha da China ali. E isso é tudo inconsciente, você não controla isso. 95% da nossa constituição psíquica é inconsciente. E não é porque você não acessa com facilidade esse inconsciente que significa que não está lá, que significa que não existe. Existe sim, e age em silêncio. E a movimentação está sempre ali, está sempre ativa. Então essa é uma estrutura inteligente, como eu falei antes, mas se você não tomar conhecimento dela, isso pode ser refletido na sua consciência como um medo congelante, que fica te falando assim, não, é mais seguro você ficar onde você está. E isso pode te dominar. E aí você congela. E aí você olha para trás, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você está olhando lá, eu decidi isso há 10 anos atrás, mas eu não fiz nada em relação a isso. Eu não dei nenhum passo para compreender o que me move a querer mudar e o que mantém o meu medo. Entende? Então, esse medo congelante, ele pode se tornar uma realidade. E acredite, se você não olhar para dentro o que está por trás disso, o que esse medo está tentando te proteger do quê? Qual que é a estrutura que ele está tentando te proteger, você não transpõe. Entende? Você não consegue transcender. Porque o medo fica maior que o desejo. E o medo vai tomando conta de tudo. E aí, às vezes, pessoas super corajosas não conseguem dar o passo na direção daquilo que realmente desejam. Por quê? Porque é difícil bancar. É difícil bancar a angústia da mudança. Entende? Porque você sabe que é possível. Você já teve provas que você é capaz. Mas, de repente,
você parece que entrou num branco. Às vezes alguém te pede uma orientação, você dá o melhor conselho da vida e a pessoa fala, nossa, como você é inteligente, né? Você usa isso pra você? Aí fica aquele barulhinho assim, né? O grilinho no fundo. Cri, cri, cri. Porque muitas vezes é muito mais fácil você falar da vida do outro do que olhar para esses problemas internos, entende? Então, quando você compreende o motivo de ter congelado em algum ponto da sua vida, não tenha dúvida, existem conteúdos inconscientes aí que estão fazendo a manobra de proteção, tá? E sim, é necessário voltar ao ponto da dor para que você possa desatar esses nós. Esses nós nunca estão no presente, esses nós estão no passado. Se o teu passado acontece no presente, se você fala assim, eu não quero mais me relacionar com ninguém, porque da última vez aconteceu uma traição, e lá quando eu tinha 15 anos também aconteceu, e eu acho que esse é o meu destino, então eu não vou mais me relacionar com ninguém, pronto, acabou. Então, mas você está falando de uma dor que já aconteceu, e você está falando que isso vai acontecer de novo. Então o que acontece? Arma-se uma estrutura de proteção e você identifica-se com esse lugar. Relacionamento é igual dor, relacionamento é igual trauma. Esse trauma vai se repetir, eu vou congelar essa parte da minha vida. E vamos combinar que relacionamento é uma parte bem importante para a grande maioria das pessoas, não é? Então, gente, a gente precisa aprofundar, entender onde isso começa, o ponto da origem, porque não dá pra gente curar ou colocar sobre um processo de cura alguma coisa que a gente não enxerga. E não é um retorno ao passado para você ficar lambendo ferida, não é isso, tá, gente? Você precisa entender a origem disso para dar lugar, tá? Como eu sempre digo, não tem cura sem inclusão. A gente precisa olhar e falar, eu tô vendo você, dor, isso aconteceu sim, faz parte da minha história, eu não posso te ignorar. Mas a partir de agora, você não precisa, eu já te vi, você não precisa mais agir nas sombras, né? Então eu falo sempre de integrar o conteúdo, não de empurrar ele porta fora, tá? Porque tudo que resiste, persiste, né? Até que possa ser visto, reconhecido como parte da sua história, como parte de você, integrado, e aí sim a gente pode dizer que aquilo vai acalmar, que vai parar de te congelar. O que eu quero dizer com isso? Que você só tem duas opções. Ou você faz as pazes com a sua história do passado, ou você é dominado por ela. E se você é dominado por ela, a gente está falando de ser dominado por traumas, por dores, por desilusões, por sentimentos que nem são seus, histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, mas que você está lá ainda vivendo dentro daquela estrutura. Por quê? Porque você aprendeu a ser assim. Eles te ensinaram a ser assim. Ah, porque eles são malvados? Não, porque essa foi a realidade deles. Mas eles também te criaram para te proteger. Entende? E aí você, para pertencer àquele grupo familiar, você ressoa igual. Você se torna um deles. Você carrega tudo o que eles trouxeram no seu inconsciente. Essa é uma verdade. Né? Então, quando a gente começa a entender que existe um sistema que a gente chama de inconsciente familiar atuando, você entende que muita dor que você reproduz não é sua. Não é sua. Ah, Cíntia, mas aí fica mais complexo ainda. Tem como se curar disso? Tem. E é simples. Você precisa encontrar o ponto. Você precisa, alguém te ajude a olhar o ponto de dor. E quanto mais você ignora olhar para o que doeu, mais isso fica reprimido dentro de você. Aí acontece o efeito cinema. Sabe como que é o efeito cinema? É a projeção. Né? O projetor do seu inconsciente liga e fica projetando aquela mesma situação em pessoas, em situações, em contextos, em relacionamentos completamente diferentes. E aquilo fica acontecendo, igual a repetição lá no filme, velho esse filme, mas eu adoro falar dele, é O Feitiço do Tempo, que tem lá o Dia da Marmota. O Dia da Marmota que nunca mais parou de acontecer, né? E aí você fala, caramba, será que... Por que isso acontece direto comigo? Oh, desculpa, derrubei um negócio aqui. Por que isso acontece direto comigo? Será que eu fui premiado em alguma loteria cósmica do azar? Não. Simplesmente você está projetando algo que está ali dizendo, ó, você precisa olhar para isso aqui está reprimido, isso aqui está tentando te dominar. E como você não vê em você, você projeta e enxerga do lado de fora. Então é fato que tudo isso vai te importunar até que você possa ver que dor é essa que está tentando se comunicar com você.
tá? Por isso que você tem que entender. Será que esse desejo é movido por uma dor? Será que é movido por uma vontade, uma motivação? E aí, Freud tem uma frase que eu adoro, quer dizer, foi atribuída a ele, eu não sei se é dele, mas eu acredito que sim. Ele fala assim: quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Porque então ela busca compreensão sobre o que realmente a faz congelar, sobre essa mudança, entende? Porque muitas vezes a mudança pessoal só é possível quando o sofrimento de permanecer, o sofrimento de saber que você vai permanecer na mesma estagnação, ele está insuportável. E eu costumo dizer isso para as pessoas que eu atendo. Porque muitas vezes o ser humano, ele muda ou na dor profunda ou no limite da exaustão de uma situação. E aí esse limite é aquele limite que já está levando para a doença, sabe? Você deve conhecer esse lugar. Todo humano conhece esse lugar, né? E aí essa dor, ela se torna uma mola propulsora para você atravessar o receio e a ansiedade, sabe? Sobre o desconhecido, porque senão você fica naquele lugar, né? Não tá bom aqui, mas eu vou ficar por aqui porque é o conhecido, é o familiar, e isso aumenta muito às vezes o medo de mudar. Então, por isso, não é possível crescer quando você tá cego frente à própria história. Vou te dar exemplo. Imagina um jovem que passa por um tumor no cérebro, tá? Ele se desespera frente a esse ocorrido, ele é jovem, pouco menos de 30 anos, aí busca ajuda. Por quê? Porque tomou um choque, né? Imagina, como assim? Eu sou jovem, como é que eu tenho essa doença? E aí ele busca essa ajuda, trazendo com o processo, né, de auxílio ali na terapia, ele começa a entender o quanto a vida dele era inconstante, caótica, cheia de vícios, ausência de rotina. Ele vai percebendo que esse comportamento era uma enorme rota de fuga de si mesmo. Aí ele vai entendendo que o que ele chamava de lazer, de prazer, era fuga. Ele estava com medo de olhar para si, de aprofundar em si mesmo, né? Então ele aprende a dar valor à sua própria saúde quando ele se depara com o risco de perder a vida completamente. Geralmente a gente faz isso. As pessoas, quando chegam na iminência da morte, elas desejam loucamente a vida, elas querem voltar para trás. Então, quando esse jovem ele se restabelece, quando ele vence a doença, ele decide se reconectar à vida, à própria vida. Ele percebe o valor e ele passa a mudar completamente os seus hábitos, a sua rotina. E aí ele dá valor ao que antes para ele era besteira, como uma simples atividade física, né? E o fato de fazer terapia faz com que ele compreenda que não é só o físico que é importante, a saúde mental e emocional também, né? Então, gente, por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Esse caso foi um caso que eu atendi há um tempo atrás, acompanhei do descobrimento da doença até a cura completa. E que bom que ele se curou, né? Mas foi um susto muito grande que o trouxe de volta à realidade, o fez desejar a vida, né? Agora eu te pergunto, o quanto você deseja a sua vida? Porque às vezes a gente está só existindo, entende? Só existindo. Ou a gente está só sobrevivendo. Então, quando a gente olha de fato para aquilo que nos adoece, porque não precisa ser um tumor, gente, no cérebro, pode ser só um terrível mal-estar e um sofrimento profundo que você vive há anos. Então, é sobre isso. É voltar a olhar para si mesmo, para poder se recuperar, se retomar, sabe? Não se perder de si. Porque o que a gente mais faz é isso. É ir colocando coisas na frente do que a gente precisa resolver internamente, né? E por que essas coisas acontecem? Porque a vida é má, porque ela quer que a gente sofra? Não. A natureza tem seus movimentos, né? E a natureza não quer nos ferir, ela só se move constantemente. E acredita, se a natureza trouxe um desafio desse tamanho para esse rapaz, assim como outros desafios enormes que você também tem na sua jornada, não duvida, se a natureza está te provocando é porque você tem condição de evoluir. Você tem. Não sinta inveja de quem não tem esse desafio enorme que você tem. Por quê? Porque você com certeza tem condição de superar, de transcender, de subir o degrau. Entende? Eu falo assim, para quem busca consciência, rola uma coisa
Você fala assim, meu Deus, às vezes a ignorância é uma bênção, né? Dependendo do processo que você está vivendo ali. Mas é tão maravilhoso que eu não troco a consciência para o retorno à ignorância. É muito bom saber sobre si. Nunca para de acontecer. Daqui para dentro é um universo. E você é um mistério. E só você pode desvendar esse mistério. Eu não consigo fazer isso, outra pessoa não consegue fazer isso, mas nós podemos ajudar, né? Dentro do processo terapêutico, a gente pode te ajudar a entender, a se compreender, a se aprofundar, né? E aí lembra, conexão. Se você está conectado a você, as coisas começam a acontecer. Você para de resistir à mudança e você começa a olhar para o fluxo. E essa é a ideia da terapia, né? Ou de qualquer processo que você busque, que você esteja buscando a si mesmo. Hoje tem vários tipos, né? Vários tipos de processos, de terapias, de linhas da psicologia, enfim. Então, quando você se vê numa situação complexa, é preciso entender que você vai ter que vencer a si mesmo. E para isso é necessário dar um passo. Antes de dar o passo para fora na mudança, você precisa dar um passo na sua direção, né? Na direção da sua consciência, se abrindo para você, né? Percebendo como você precisa fazer amizade com você. Já percebeu como você se trata? Porque se você se trata mal, você não vai dar nem chance de se ouvir. Percebe como é importante você ir se resgatando? Ah, muito obrigada, Luísa. Luísa tá falando que eu sou ótima terapeuta. Olha, eu sinto que eu tô no meu, sabe, no meu propósito, no meu dom. Eu adoro o que eu faço. E não canso, né, de aprender, porque aprendo com cada uma de vocês. Cada uma que passa por mim, se me ensina algo diferente, isso é maravilhoso. As trocas nunca param de acontecer, gente. Nunca. Eu aprendo muito. Esse rapaz que eu mencionei do tumor foi, assim, uma lição de vida, sabe, pra mim? Uma lição de vida. Então, essas trocas, esse compartilhamento, né? A pessoa chega, abre o coração dela e tudo que eu faço é honrar essa história. Porque essa história precisa ser honrada. Então, muitas vezes, a pessoa se sente grata porque ela nunca soube honrar a própria história. Mas um terapeuta, ele precisa fazer isso. E aqueles que fazem com amor, porque eu não acredito em cura sem amor, acolhem, né? Olham com muito respeito para cada história, para cada processo. E assim tem que ser. Não aceite menos que isso, né? Eu acredito sim que as curas são possíveis, independente do que a gente está falando aqui, se é cura emocional, se é cura mental, se é cura física, todas as curas são possíveis, porque cura significa processo, e quando você processa as coisas, elas ficam muito mais fáceis de ser digeridas, de serem compreendidas, de serem aceitas, e elas param de fazer peso na sua alma, entende? Então, quando você promove as mudanças, você alinha, né, essa descoberta de si mesmo aquilo que você está buscando. E aí sim você tem condição de responder para si mesmo se é aquilo que você quer. Porque às vezes quando você entra num processo terapêutico, você fala, não, peraí, eu queria um negócio, mas eu acho que não é isso. Aí você começa assim, ó, não, mas não é culpa do outro. Aí vem o processo de autorresponsabilidade. Aí você fala assim, tá, mas se tá acontecendo é porque eu permiti, né? Tá, e se eu permitir, eu preciso aprender a fechar essa porta, então eu preciso dar menos permissão, então eu preciso aprender a dizer não. Então, mas por que eu falo tanto sim? Será que eu tô querendo ser boazinha? E boazinha, ou bonzinho, é trouxa. Não dá pra ser, né, o bonzinho o tempo inteiro. Não dá pra agradar todo mundo. Gente, isso é sufocante, não é possível. E aí você não precisa dizer um não de forma grosseira, você não precisa ser áspero com as pessoas, mas você pode apenas comunicar. Apenas comunicar. Tem várias formas de dizer não. Ai, agora eu não posso. Hoje eu gostaria de ficar em casa. Agora não é possível. Hoje eu não quero. Quando você tem amizade com alguém assim mais íntimo, hoje eu não quero. Né? Então, se você não faz esse processo de autodescoberta, você não para de reproduzir dores. Tá? Então, é preciso agir, gente. E aí, quando eu falo, parece que é simples, né? Então, de verdade é quando você começa a aceitar que a mudança interna é possível, a olhar de forma diferente para a vida é possível, flexibilizar o olhar é possível, voltar a confiar que você consegue, é possível. Porque talvez tudo isso aí acontece dentro de você e é por isso que você não muda.
Entendeu? E aí você fala assim, tá, mas trazer isso para o comportamento é tão difícil por quê? Porque para sustentar um novo comportamento, você precisa de algo mais profundo, você precisa ir lá olhar os pontos cegos, como eu falei aqui, você precisa romper com alianças internas invisíveis. Esse negócio do bozinho, às vezes você acha que tá na sua personalidade. Ah, mas eu sou assim, gente, eu sou tão legal desde criança, sabe? Eu sempre ajudei todo mundo, que lindo. Não é lindo, você aprendeu a ser útil. E hoje você é sobrecarregada, porque você quer sair fazendo tudo para todo mundo. Isso não é saudável, isso não é normal. Porque aí você entra num ciclo de autoabandono. Tá entendendo? Que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e você vai falar, entendi que tá tudo tão pesado que eu realmente não tenho nenhum gásinho que sobra aqui para eu realmente promover essa mudança, né? Então, você vai precisar olhar para tudo isso, revisitar programações mentais, né, as conhecidas, as não conhecidas, os seus hábitos. Às vezes tem hábito que você acha que é lindo e não é, que é normal e não é. Aí você vai percebendo que às vezes tem coisa que você faz e nem sabe por que faz. Por que eu faço isso mesmo? Não sei, eu faço isso desde pequeno, né? Enfim, então... é assim, a gente vai acostumando com aquilo que a gente aprende desde cedo, se identifica, leva para a vida como verdade, mas qual é a sua verdade individual? É isso que você precisa entender antes de dar continuidade às suas mudanças, né? Já dizia sua mãe, você não é todo mundo. Então quem é você? Essa é a sua tarefa intransferível, individual. Tá? Então ninguém tem essa resposta a não ser você. Você é o escolhido, a escolhida para encontrar essa resposta. E sim, é possível, tá? A gente tá aqui todas as quartas-feiras fazendo esse movimento. Eu sei que vocês dão conta, né? Vocês dão conta. Eu dei conta, eu ainda dou conta e vocês também dão conta. Por quê? Porque os iguais se encontram. Oi, tudo bom? Tamo aqui tudo junto, ó. Quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então nós estamos no processo. Enquanto estivermos encarnados, estamos no processo. Porque a gente tem também, gente, eu preciso deixar claro para vocês, vou até deixar vocês respirarem um pouquinho aqui, ó. A Carla falou, nossa, como você tem me ajudado. Pois hoje as repetições familiares e e com você aprendi que preciso mudar para o sistema parar em mim. Isso, perfeito, Carla. Quando a gente ganha consciência, eu falo que a maravilha da consciência é inibir o trauma de passar para a geração futura. Isso é maravilhoso, porque aí você rompe o ciclo, tá? Não é mágica, não. É um trabalho interno que você vai fazendo, vai ganhando a consciência e vai se estruturando de forma diferente. Você passa para os seus filhos algo diferente do que você recebeu. Gente, isso é cura. Isso é tão bonito de ver. Eu canso de ver, e aliás, eu não canso de ver, porque é maravilhoso. Cada vez que eu vejo, eu bato palma para as mães, para os pais que buscam realmente saber quem são, buscam ajuda terapêutica para si. É a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos, sabe? Se melhorar. A Rafa, oi Rafa, tudo bom? O que seria de mim sem você? Sua lindeza, o que seria de mim sem vocês, né? Sem você. Olha, é tão legal, gente, porque a gente vai se encontrando, a gente vai criando assim uma conexão, né? E cada um tem um emocional que ajuda a gente a entender o nosso, os espelhamentos que acontecem. Então é muito gostoso, né, quando vocês me dão esse feedback. Obrigada, Rafinha. Oi, Ivani, boa noite. E aí, continuando, dei um tempo aqui para vocês irem digerindo tudo que eu tô falando, porque tem mais uma que eu vou trazer aqui para vocês. Ó, a gente faz muita confusão entre ego e essência. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Muitas vezes você acredita que o seu ego é a sua personalidade e a gente assume isso como se fosse a nossa essência, só que não é. Essa é uma confusão, tá? Então, vou te explicar. O desejo é assim, eu quero esse creme aqui, quero esse creme, é um desejo, eu quero, vou lá e compro. Eu quero, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro, não sei o que, eu me organizo, vou lá e faço. Desejo simples, mas você pode ter um desejo maior. Tá? Então, o ego, sua estrutura de identificações, o ego deseja, tá? O que é diferente da vontade. Vontade, eu tô falando de profundidade. Vontade significa disposição interior, inclinação íntima, aquilo que te move a algo maior. Então, vontade é diferente de desejo, ou seja,
Para você mudar, adivinha, um desejo não basta. Você precisa encontrar a vontade. E a vontade, ela está associada à sua essência. Essência você pode entender como alma, como a tua profundidade do ser, o teu eu real, por detrás do ego, tá? O ego é aqui, ó. O ego é tudo que você se identificou, é o teu personagem que você apresenta ao mundo, tá? Então, a vontade interna é essa força que impulsiona a gente, né? O que eu chamo de vontade é justamente isso, a força interna que impulsiona a ação. Essas palavras não são minhas, se eu não me engano é de Santo Agostinho. Vontade é a força interna que impulsiona a ação, tá? Então, para te ajudar na compreensão, ego é personagem, é o que você apresenta ao mundo, sua essência não é o seu ego, não é essa identidade que você criou. Sua essência é algo que está por trás do ego, tá? Por trás do personagem. Sua essência é algo muito maior, é algo que vai alinhar os seus desejos de alma mais profundos, né? O sentido da sua vida, a sua essência vai trazer perguntas além do comum, tá? Tá além da razão da consciência. A consciência é 5%, e aí a essência, ela se comunica diretamente com o inconsciente, com coisas mais profundas, tá? No inconsciente, coisas reprimidas, não tem coisa ruim lá. Tem um monte de coisa boa, porque às vezes um dom, um talento, uma força que você reprimiu e ficou recolhida lá, ficou caída, né? Lá no porão do seu inconsciente, e você nem sabe que tá lá, mas isso faz parte da sua essência, entende? Então, seu ego não é sua essência, mas às vezes ele age como se fosse, e você acredita. E aí, até você descobrir que focinho de porco não é tomada, já foi um tempão, né? Até você descobrir que o seu ego e sua essência são coisas diferentes, você já olhou, já foi, já voltou e ficou ali tentando voltar, né, à superfície para respirar, para ter o ânimo de fazer a mudança. E mudança profunda, gente, não é o ego que promove nem sustenta. É a sua essência alinhada à sua consciência. Então, essa é a ordem. Você se conhece, você se conecta às vontades mais profundas, e nesse formato, consciência guiada por essência é igual à sustentação das mudanças. Conseguiram pegar agora? Estou juntando todas as peças aqui. Se estiver difícil, você me avisa. Boa noite, José Ricardo. Seja bem-vindo. A Adriana também está por aqui. Seja bem-vinda. Então, gente, o ego é essa construção de um eu para fora, para a vida, para o externo, para o mundo, ok? Que não tem nada a ver com a sua essência. Ego é a identidade que você apresenta para o mundo, mas você é mais profundo que isso. Então, se você não sustentar a mudança, ou se você não sustentou, talvez é porque isso não ressoa com a sua essência. Eu tô te dando N situações pelo qual você pode não sustentar a mudança. Em uma delas aí você vai se conectar, tá? Então, geralmente a gente tem medo de deixar essa essência aparecer, sabe por quê? Porque se eu deixar a essência aparecer, significa que meu ego vai morrer, eu não vou mais ser quem eu sou. Não é por aí, tá, gente? Mas algumas mudanças significativas acontecem quando você para de agir em função desse ego, dessas identidades. Então, se eu cresci achando que eu não conseguia fazer algo porque ninguém na minha família arriscou, mas de repente eu me conecto comigo e eu vou lá e faço, o meu ego tem medo de ofender a minha família. O meu ego pode ter medo de ter sucesso. O meu ego pode ter medo de ganhar mais dinheiro do que os meus pais ganhavam. Entendeu? Então, o seu ego, ele tem as identificações, e nessas identificações, tudo é limitado, tá? Mas a essência não é limitada. A essência, ela amplifica muitas e muitas vezes. E aí, quando você começa a mudar, sabe o que o seu ego faz? Ele grita com você. Ele grita e fala, pelo amor de Deus, você fica onde você tá, porque ali é conhecido, ali é seguro. Então, não, a mudança é muito assustadora. Vamos ficar lá. Fica quieto lá, entendeu? É isso que o ego faz. Então, uma parte de você quer mudar e aí você fala, ano novo, vida nova, eu vou mudar, agora vai. E aí você até se emociona, você percebe que a tua essência também tá te chamando, tem alguma vontade mais profunda ali borbulhando. Aí o ego vira pra você e fala assim, pra que você vai mudar, criatura? Da forma que você fez, você não conseguiu sobreviver?
Tá sobrevivendo? Sai daí. Não vai correr risco nenhum não. Fica onde você tá. Entendeu? Verdade seja dita, enquanto você não muda de verdade, você corre risco de apenas sobreviver. Né? Então, eu não queria. Eu queria para ter mais açúcar, né, Ilmar? Hoje tá meio sem açúcar. Mas enfim, até que esse desejo ou essa vontade não seja sustentado pela sua essência. Ó, tá chamando o ego de idiota. Não briga com ele, se ele vira apenas uma promessa emocional forte lá no dia 1º de janeiro, mas que não vai se sustentar nem em fevereiro. Em fevereiro já tá respirando por aparelho, em março já morreu. Entendeu? Então, ultrapassa a arrebentação do medo de perder a identidade, tá? Quando você for mudar, entenda, essa mudança realmente pode te levar para um lugar que você nunca esteve. Ai, mas é assustador. É assustador. Mas se você fosse perguntar para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, o que vocês esperam de mim? Com certeza eles diriam, nós esperamos que você vá além. Que você chegue a lugares onde nós nunca chegamos. A gente fez força para chegar até aqui. A gente migrou, a gente batalhou, a gente sofreu, a gente perdeu pessoas e não pode chorar, mas para você é mais fácil. Você tem condição, então vá em frente. Eu não tenho dúvida que todos os seus ancestrais falariam isso para você. E é sobre isso, tá, gente? É sobre isso. Então, a mudança, ela precisa estar conectada a algo mais estruturado e, portanto, você precisa se conhecer, você precisa desse mergulho, né? E apenas colocando para você olhar para tudo isso, se analisando com gentileza, respeitando os seus processos, fazendo um carinho no seu ego, falando, tá bom, fica quietinho aí, não precisa gritar não, calma, tá tudo bem, vamos ver o que eu consigo aqui, né? Você vai se transformar também, por que você tá reclamando? Vai ser bom para todo mundo, né? Conversa com você. Quanto mais você faz isso, mais você vai se estruturando para realmente poder bancar essas mudanças que você tanto quer. E aí você vai descobrindo que é possível sim sair do sofrimento, sair da dor, caminhar em busca dessa renovação, desse renascimento que você tanto quer, né? Porque sem isso, a vontade pode até ir lá e bater na porta, mas o inconsciente vai fingir que não está em casa, porque se você está tão identificada ainda com com o seu ego, com todas as identificações que você carregou até agora, então talvez isso esteja muito forte. A gente precisa baixar um pouquinho os ruídos desse ego, né? E o cérebro também, né? Ele ama o conhecido. O cérebro é um robô, lembra que eu já falei para vocês? Ele repete programação. Então, mesmo que seja um lugar de dor, ele vai falar para você, ó, fica lá, é mais fácil, você já tem esse caminho pronto, né? Não, o caminho neural tá aí, pelo amor de Deus, vai mudar pra quê? Vai mudar porque precisa mudar, porque a vida é isso, é movimento constante, né? Movimento constante. Na natureza não é assim? Cada vez que você entra num rio, você não tá entrando na mesma água, aquela água já passou. E por que a gente precisa ser sempre a mesma água? Aí vai ser água parada, né? Água parada apodrece, dá doença, cria bicho, né? Então você escolhe, ou eu fico lá no quentinho, né? O famoso furor de cocô, ou você decide sair desse lugar, se acolher e falar, não, agora eu vou fazer um compromisso comigo, né? Porque essa é uma verdade desconfortável. As suas programações mentais, elas preferem o familiar do que o saudável, e a mudança te leva para um lugar saudável. Então, sim, mudar exige seu preço? Exige esforço, exige ação consciente? Exige. Gasto energético? Sim, porque todo aprendizado exige mudança. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Tinha que pensar em todos os comandos? Mas uma hora automatizou, não foi assim? Porque o cérebro é muito inteligente, obrigado, então ele economiza energia e você automatiza. E a mudança? Por que você não vai automatizar? Por que você não pode criar uma mudança e ela realmente estruturar uma nova vida para você? Claro que pode. Né? Então a mudança, ela vai exigir que você olhe para tudo isso, mas quando você começa, não dá mais para parar, porque você olha para trás e você fala, não quero mais ser aquela pessoa, eu preciso de algo além. Então a mudança acontece com esse chamado da alma, com esse saco cheio de ser da mesma forma, entende? Né? Ou no limite, ou numa dor muito extrema. Então
tem a parte que quando você decide iniciar o seu processo de descoberta interna, algumas pessoas se afastam. Você tá esquisita, né? Tá meio diferente, tá falando uns negócios estranhos aí. Outras pessoas chegam e você faz novas amizades. Mas isso é natural, não é? Você tem amizade com as crianças que você fez os primeiro, segundo, terceiro ano da escola? Não, a vida muda. As pessoas vão, voltam, outras vêm e assim é, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente conversa com pequenas mortes, não é? E se a gente normalizar conversar com esses fechamentos de ciclos, será que vai ser tão sofrido os próximos? Entende? Tem tanta coisa que a gente olha como tabu, mas que a gente precisa falar. Porque a morte faz parte, as finalizações fazem parte, mudar e crescer faz parte. Não é horrível quando você olha assim e fala, que legal, né? Eu fiz esse caminho assim, assim, assado. Aí já aconteceu comigo. Você encontra uma pessoa, sei lá, estudou com você lá no colégio. E aí a pessoa tá exatamente igual, ainda fazendo as mesmas coisas, com as mesmas atitudes, falando igual um adolescente. E isso é assustador, eu não sei pra você, mas pra mim é. Ai, Cíntia, mas você tá julgando. Então, mas é a minha percepção, eu interpretei que me deu um mal-estar. Parecia que eu tava lá 20 anos pra trás de novo, entendeu? E aí você percebe a diferença entre as pessoas que constroem caminhando. Foi uma construção, nada nasce pronto, né? A gente nasce e tem que aprender todas as funções, nada nasce pronto. Então, é uma construção, mas tem gente que tem medo até de se construir, entende? Isso é grave, não? Eu acho. O César está me dizendo assim, temos que lutar contra o desânimo que às vezes nos consome e precisamos tomar a iniciativa de mudar. Perfeito, é isso. Esse desânimo, ele é um lembrete de que não tá bom. Então a gente precisa olhar o que pode voltar, nos animar, né? O que pode nos ajudar, nos impulsionar. Porque sim, né? Quando você tá caminhando, o caminho se abre. Mas às vezes é uma coisa nova e você fala assim, ai não, tenho medo de ir por esse caminho, vou ficar aqui mesmo. E às vezes pode ser isso que aconteceu, né? Com a pessoa que eu encontrei aí, de 20 anos atrás. Mas pra mim é estranho, por quê? Olha para a natureza evolui, se renova constantemente. E a nossa natureza interna não deveria? Acredito que sim. Mas é para quem sente o desejo de continuar crescendo, né? Porque eu penso assim, gente, você já comprou o teu ingresso aqui pro rolê chamado Terra, entendeu? Você comprou uma viagem que você está aprendendo a lidar com físico, mental, emocional, energético, espiritual. Vai perder tudo isso? Você só tem uma opção. Ou eu embarco na jornada de verdade, ou eu dou uma de louca e finge que, entendeu? Finge demência, vou me anestesiando, trabalho de segunda a sexta batendo cartão lá, reclamo, tá ruim, mas eu não mudo. Espero loucamente final de semana para começar a beber na sexta-feira e parar de beber no domingo e chamar isso de lazer, de prazer. Então, né? Mas quando a gente quer crescer, a gente tem que sair da birra. Quando a gente quer evoluir, a gente tem que olhar pra dentro, né? E aí, fazer esse rolê todo aqui. A gente tá na vida, nós estamos na vida. Então, o que você faz com essa vida? Ah, você falou, autorresponsabilidade, exatamente. Nós somos responsáveis, né? Por nos melhorar, por deixar algo melhor aqui, né? Talvez se metade da humanidade sentisse um chamado de olhar para si mesmo e ampliar a consciência, nós estaríamos num lugar bem melhor, né? Porque as pessoas foram condicionadas, infelizmente, a olhar para o próprio umbigo, o tal do ego, e se proteger, e se sobressair, né? Mas a gente não nasce dessa forma, a gente nasce com um senso de fraternidade. Tem um vídeo, eu não sei se está dentro de um documentário. O documentário chama O Começo da Vida, se vocês quiserem procurar, tá no YouTube. Uma graça o documentário, fala dessa construção do bebê, né? As conexões neurais e tudo mais. E tem um trecho que é um experimento. Tem vários bebês ali, 1 ano e meio, 2 anos, e aí entra um homem carregando livros e propositadamente ele deixa os livros caírem.
E todos os bebês, sem exceção, eles olham para o homem, eles vão até o homem, eles querem ajudar o homem a recolher os livros. Então, gente, a essência do ser humano é cooperação, não é competição. E tudo bem se a gente tem que competir em algum momento, porque faz parte do jogo, né? Eu tenho que fazer passar num concurso, eu tenho que estudar para não sei o quê, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não precisa ficar brigando com isso. Mas o que eu quero dizer é, todo mundo tem lugar ao sol. Quanto mais consciência, mais você consegue se ajudar e ajudar quem está em volta. Entende? Então a consciência, ela liberta muitas dores. Inclusive a dor de achar que não está sendo visto, que não é tão bom quanto o outro. Tudo isso, né? E aí, o que eu falei antes, você comprou uma passagem para a Terra, né? Imagina que é uma grande viagem. E se você comprasse uma grande viagem, sei lá, para a Grécia, vou conhecer todos os parques lá na Disney, nananã. Aí chega lá, você fica com tanto medo no que você vai encontrar pela frente, porque você nunca fez isso, que você se esconde no quarto de hotel e não sai pra nada. E aí você entra no quarto no dia que você chega e sai, sei lá, 20 dias depois, sem ter feito nenhum passeio, conhecido nada, explorado nada, experimentado o seu inglês, testado. Não fez nada. Por quê? Medo. Entende? Eu vejo uma semelhança enorme nessa analogia, né? Você tá aqui na Terra e você não vai arriscar, mas você já tá no risco. O risco é a vida, a própria vida, né? Então, gente, tem vários caminhos, tem vários tipos de terapia, tem várias coisas que você pode fazer. E nesse momento aqui, eu vou te contar que eu tenho um grupo terapêutico, algumas meninas que estão aqui já passaram pelo grupo terapêutico, chamado Eu Consciente, que é diferente de qualquer outro grupo que você já conheceu, porque ele tem começo, meio e fim, né? Então, são encontros semanais, 12 encontros, e é uma jornada com tudo que eu coloco dentro do consultório. E você que gosta da forma que eu coloco aqui o conhecimento para você, caso, olha lá, a Ceci falando a Luísa também participou, a Rafa participou, né? E o grupo foi sensacional. Aliás, já fizemos 4 grupos, né? Comecei o projeto ano passado. E como é em grupo, tem espelhamento, tem troca, a gente se emociona muito, a gente cria uma profundidade e uma conexão onde você percebe que você não sofre sozinho, você tem outras pessoas ali para se amparar, né? A Helena tá aqui comigo ainda, né? Fez o encontro, agora tá no mensal, outras meninas também estão nos outros encontros mensais. Então, gente, a ideia é essa, a ideia é que a gente possa se ajudar, né? E dessa forma, esse processo, eu entrego ele para você, ele é seu. No fim da jornada você tem todo o material, você tem as meditações guiadas. Então eu te convido, é um dos caminhos, tem vários. Esse é um dos caminhos que você pode escolher, né? Se você quiser conhecer, as inscrições abrem agora na quinta-feira, tem o link na bio, e aí você pode entrar no grupo, você vai receber todas as informações, e semana que vem a gente já começa alguns novos grupos, né? Então, gente, pode ser esse caminho? Pode ser uma terapia individual? Pode. Cíntia, mas eu não tenho R$1. Gente, tem vários materiais disponíveis aqui no YouTube, gratuito. Toda quarta-feira a gente está em live aqui. Cíntia, mas eu queria fazer um processo terapêutico junto com alguém, mas eu não consigo hoje, questões particulares, questões financeiras, não tem problema. Qualquer faculdade de psicologia também pode te ajudar com isso, eles têm laboratórios. Então, o que eu tô te dizendo é assim, não deixa de fazer, por qualquer motivo que seja, busca ajuda, né? Porque muitas vezes a gente tá buscando, tá pedindo uma luz, e quando essa luz chega, a gente tá dormindo. Entendeu? Né? Não adianta pedir ajuda para Deus e ficar quietinho lá, né? Assim, tá bom, vou esperar alguém vir aqui me socorrer. Então, gente, o que eu tô passando para vocês aqui é que sim, é possível mudar, é possível crescer, é possível evoluir, né? Eu acho que todo mundo tem o direito, né, de se descobrir e pelo menos começar um ano novo com uma proposta nova, que a sua proposta seja uma proposta de consciência, né? Que a sua proposta seja uma proposta de continuar evoluindo. É um processo. Enquanto a gente estiver na vida, a gente está aprendendo. Acho que até o dia que a gente morrer, a gente vai aprender, não é assim? Alguém aqui lembra como é que morre? Não, né? Então a gente vai ter que aprender a fazer isso também. E tá tudo bem, porque é isso. Todos os dias a gente tem condição de aprender algo novo.
Todos os dias a gente tem condição de olhar para dentro e vitalizar as possíveis chances de crescer, de evoluir, de mudar. E é tudo isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, mais uma vez eu agradeço. Nós estamos só começando o nosso ano aqui. Novidades virão em breve, né? E aí eu vou comunicando vocês. Quarta-feira tem mais. A última quarta-feira do mês eu não estou por aqui, né? Nenhuma quarta-feira a última quarta-feira do mês, porque faz parte do projeto terapêutico. De resto, você me encontra toda quarta-feira por aqui. Tá bom? Eu agradeço a vocês, agradeço o compartilhamento das histórias, a confiança, a troca, que é sempre maravilhosa. E semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo enorme para você. Você está me perguntando, esse encontro é presencial? Sim, são encontros não presencial, é online e acontece pelo Zoom, tá bom? Então, querendo conhecer, fique à vontade. E mais informações lá no grupo. Clica aqui no link da bio, entra lá. E aí você vai receber todas as informações, tá bom? Gente, agradeço vocês e bora pra mais. Semana que vem tem mais. Um beijo grande e até lá. Tchau!